Oi, pessoal, tudo bem? Que bacana aqui a prosa com o Bertaglia. E agora nós vamos comentar sobre um tema extremamente importante na vida e na carreira das pessoas que querem buscar certificação. Ou seja, nós vamos conversar sobre a importância da certificação ou das certificações internacionais em supply chain. Muitas vezes, os profissionais experientes, ou mesmo aqueles que estão no início de suas carreiras, ou desempregados, eles vêm até mim e me perguntam, seja na consultoria ou nos processos de mentoria, se vale ou não obter uma certificação profissional internacional no ramo de supply chain. Especificamente pergunta de supply chain, mas tem outras aberturas, outras vertentes que às vezes o pessoal vem perguntar também. Isso dá uma vantagem competitiva para ser contratado? Qual é o diferencial de mercado que as empresas enxergam naquelas pessoas que buscam uma certificação internacional? Aumenta os salários? Como em muitas outras profissões, as pessoas da área de gestão da cadeia de abastecimento ou supply chain podem obter várias certificações para ajudar a avançar em suas carreiras, em suas empresas, ou melhorar as suas qualificações como candidatos no mercado de trabalho. E cá entre nós, supply chain é uma área, é um excelente campo de atuação, possibilitando aí o crescimento e, segundo algumas pesquisas, é uma profissão altamente, veja o que eu vou falar, altamente satisfatória, ao contrário do que pensam muitas pessoas por aí. No entanto, muitas dúvidas ainda pairam em relação a investir em certificados internacionais. E por isso, eu trouxe aqui uma pessoa para a gente fazer uma reflexão, para nós conversarmos um pouco, até porque ele ficou um período lá nos Estados Unidos, voltou recentemente, e ele trabalha também com essa parte de certificação internacional. Eu terei o privilégio aqui de conversar, de prosear com o meu amigo Kleber Exposto. Oi, Kleber! Que bacana, meu caro, que legal, fantástica a sua presença aqui na Prosa com o Bertaglia. Seja bem-vindo, Kleber! Ô Paulo, eu que agradeço o seu convite. É uma satisfação poder estar aqui com você no Prosa com Bertalha e poder participar falando desse tema aí, falando sobre certificações profissionais internacionais. Muito obrigado pelo convite. Bacana, Kleber, muito legal, muito grato aqui pela sua presença aqui na Prosa com Bertaglia. Kleber, aquilo que eu falei ali no início, na introdução, é muito verdadeiro, ou seja, eu faço muitas mentorias, principalmente para executivos, e o pessoal pergunta, Paulo, vale a pena ter uma certificação internacional, mesmo não internacional? E eu achei conveniente trazer aqui, convidar uma pessoa do seu calibre aí, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E falar aí do valor agregado, né? Expandir um pouco a visão de mercado, isso que é importante. Fala um pouquinho aí, o Kleber, da sua visão com relação à certificação profissional internacional. Paulo, eu acho que nós partilhamos de uma percepção muito próxima, né? Eu também acredito que a certificação profissional internacional, ela é sim de muito valor, ela agrega muito valor à carreira, à pessoa em si, né? Consequentemente à carreira. Eu vivi muito disso, né? Quando minha carreira era focada mais em consultoria, em participação, entrega de serviço a cliente e tudo isso, eu percebi muito isso. Primeiro em mim mesmo, né? A gente tinha, por um norte, dentro da consultoria, buscar uma certificação profissional internacional. Todos os consultores que trabalhavam conosco se certificavam internacionalmente em gestão da cadeia de suprimentos, né? Então, a gente tinha muito para nós mesmos que isso era de extremamente importante. A gente percebia o valor do projeto, né? Na verdade, a qualidade do projeto, da entrega do nosso projeto, quando a gente tinha por norte essa busca pela certificação dos nossos próprios consultores, né? E muito interessante que os clientes também percebiam isso muito nitidamente, né? Então, eles viam que, poxa, onde que vocês buscaram, qual que é, como é que vocês estão percebendo isso? E a gente acabava trocando muito disso. A gente sempre tinha é claro, né, na consultoria a gente sempre tem um programa de treinamentos
mas naturalmente a gente via os nossos clientes também caminhando. Claro que muitas vezes não todas as pessoas da empresa, mas as pessoas que trabalhavam diretamente com o projeto, que naturalmente eram também voltadas à gestão da cadeia, que muitos se direcionavam a buscar a certificação profissional, né? Nossos treinamentos acabavam indo muito nos temas das certificações e viam esse valor e, por consequência, também se direcionavam a buscar a certificação internacional profissional, né? Então, era muito interessante. E ali a gente via, né, sejam pessoas que acabavam sendo contratadas em início de carreira, já sendo envolvidas nos projetos, ou pessoas que já tinham um tempo ali de carreira profissional, né, e muitas vezes dedicado a uma ou algumas áreas da gestão da cadeia de suprimentos naquela empresa, que começavam a ver conceitos que ou elas não tinham vistos, ou como eles estavam sendo usados, né, ou conceitos novos, né, porque isso é um ponto importante, né, as certificações elas têm que se atualizar, né, elas têm que trazer o que há de mais atual no tema e etc. Então, assim, né, tentando ser um pouco mais direto à questão, eu vivi a busca por esse valor da certificação internacional pessoalmente e vi tanto muita gente indo no mesmo caminho, quanto as empresas vendo, né, esse retorno, né, esse valor agregado da certificação internacional sendo entregue nas suas operações, no seu dia a dia, né, nas decisões, nos ajustes dos seus sistemas para as decisões de gestão da cadeia, né, entender toda essa rotina. E eu tenho, claro, essa questão da participação da busca por a certificação profissional nesse caminho. Que legal, que fantástico, Kleber. Eu participei também, eu tive algumas aventuras pelo mundo da certificação internacional e todas elas foram extremamente positivas para mim, tanto no aspecto de carreira, até porque, no final das contas, quando você tem uma certificação, você passa a ser uma opção dentro da organização, ou seja, você é pensado na organização porque você vai ter uma visibilidade, cria uma visibilidade, ok, o que o diferencia? E tem alguns outros elementos importantes. Você citou um, que é quando você busca uma certificação, na realidade você está buscando, principalmente internacional, né? Você está buscando conceitos mais concretos, né? Exemplos, um entendimento principalmente alavancado em novidades conceituais sobre um determinado assunto. Aqui nós estamos falando, logicamente, de supply chain, da cadeia de abastecimento, mas em outras áreas a mesma coisa. E tem um elemento agregador aqui, o Kleber, que eu sou muito grato pelo seguinte: até hoje eu mantenho um relacionamento com pessoas que se formaram comigo nas certificações internacionais que eu fiz, né? Algumas foram na Europa, outras nos Estados Unidos, mas essas pessoas, nós ainda temos essa convivência, né? Então, logicamente, tem algumas certificações que caducam, né? E não necessariamente eu vou refazer a certificação, até porque elas já passaram, mas o contato, o relacionamento com essas pessoas se mantém. Então, esse também é um aspecto. Eu queria explorar um outro assunto, Kleber, que talvez você tenha uma visão para colocar aqui para as pessoas que nos acompanham, porque você falou de consultoria, você é professor, né? Eu acho que um professor, principalmente quando tem uma certificação internacional, trabalha com isso, ele acaba trazendo uma visão diferenciada para os seus alunos, né? Então, é essa visão que eu queria que você trouxesse agora, que soluções inovadoras, eventualmente, né, para resolver problemas, desafios, né, coisas do dia a dia que uma certificação pode trazer para você. Ótimo. Muito interessante, Paulo. Eu concordo. É bem isso mesmo. Esse ponto que você tocou, essa rede que se forma também, né? Quando você certifica, é muito interessante, né? Você passa, parece que você... E no fundo ganha, né? Um rótulo. E aí você participa de uma comunidade que teve uma base ou conseguiu alcançar alguma coisa também com a certificação. Isso é muito interessante. Eu também costumo acompanhar as carreiras, né? Por onde as pessoas foram. É muito legal, né? E no Brasil eu desconheço um estudo que mostre esse retorno financeiro, né, que você comentou anteriormente,
Mas nos Estados Unidos e Europa fazem esse estudo, né? Eles mostram claramente assim as diferenciais de carreira e tudo isso. Mas, enfim, é muito legal ver isso, Paulo. E fato é que a gente acaba mostrando que, na prática, no fundo, a teoria não é outra, né, Paulo? Assim, no fundo, uma certificação profissional também possibilita que um profissional já olhe para o conceito de um jeito um pouco diferente de quando ele tem que fazer uma prova, né, Paulo? E talvez aí seja a hora de falar, poxa, realmente, né? Não é que na prática a teoria é outra. Talvez quando eu estivesse lá estudando só o conceito, entre aspas, dentro da universidade, né? E a gente sabe que, especialmente no Brasil, normalmente as universidades são focadas em conceitual, né? Naquele estudar para fazer prova, e às vezes se distancia um pouco dessa questão prática, né? Ou às vezes nem cabe muito bem conseguir trazer para todos os pontos de formação do futuro profissional a questão prática. E aí, né, entra muito bem a questão da certificação profissional, especialmente a internacional, né? Porque quando você cai no mercado de trabalho e volta para estudar conceitualmente e já estuda num cenário que ele não é puro conceitual, né, entre aspas, vamos dizer assim, né, brincando com essa questão do professor que você comentou, né? Já não é aquela ideia de você olhar o conceito pelo conceito e saber calcular, mas você já olha aquilo, poxa, onde que cabe, como que cabe, mas com uma base forte de, poxa, eu tenho o cálculo, ou eu tenho o conceito, eu tenho o processo, o elemento, né, dependendo da certificação e o ponto dela que você esteja, é extremamente gratificante você ver isso, né? E aí você fala, poxa, realmente, né? É um conceito já pensado de uma forma mais prática, mais atuante para ser implantado ou usado mais diretamente no ambiente da organização, o ambiente profissional, e aí você vê claramente esse resultado, né? Ou a entrega do valor que você está buscando, né? Em agregar em você e nas operações, na entrega da organização, o retorno desse valor justamente por meio da certificação, né? Nessa união conceito, prática e desenvolvimento pessoal, e aí envolve tudo isso por meio dessa certificação profissional internacional, mais especificamente, né? Bacana. Você sabe, o Kleber, que às vezes eu sou um pouco ousado nas minhas mentorias, né? Usando algumas frases que são frases que faz com que as pessoas tenham uma reflexão, né? E uma delas é o seguinte: tá bom, ok, você está me questionando se vale ou não vale a pena, né? O meu ponto aqui é como é que você se diferencia da manada, né? Ou do rebanho. Você tem que ter algum tipo de diferenciação. E com essa diferenciação, com essa busca, principalmente quando a gente fala do internacional, né, Kleber, tem vários elementos agregados. Nós falamos aqui de alguns deles, né? Nós falamos principalmente aqui de relacionamento, nós falamos de inovação, nós falamos de aprender o que está na vanguarda, vamos dizer assim, daquilo que se possa ensinar, mas também tem outros elementos que aparecem, que é, primeiro, a partir do momento que você tem essa certificação internacional, isso te posiciona de uma forma diferente perante o mercado, perante a empresa, perante os colegas que não têm essa certificação. E alguns outros aspectos importantes é que uma certificação internacional te obriga a se dedicar, por exemplo, a um idioma ou a vários idiomas, né? Ou seja, o próprio nome está dizendo, se eu vou me certificar internacionalmente, eu tenho que conhecer inglês, espanhol, ou italiano, depende qual é o rumo ou alemão, né? Qual o rumo que eu vou tomar, não é isso? Uhum. Pois é, Paulo, você bem diz dessa questão da diferenciação profissional é extremamente importante, né? Eu sou totalmente a favor, eu vejo realmente essa diferenciação e reforço não, né? Talvez eu destaque, Paulo. Eu já vi programas de seleção, seja de novos profissionais ou para promoção profissional, destacando a importância de certificações profissionais, em especial as internacionais. Às vezes é difícil você falar que é um requisito, mas um diferencial não é incomum você ver sendo um ponto de destaque nesse processo, né? Seja de promoção ou de contratação aí, claro, dependendo da vaga que se está se falando, né? E às vezes as duas coisas, né? Seja para uma abertura de
de um concurso, entre aspas, né, de um processo seletivo interno junto com pessoas externas à organização, né, ou simplesmente externos quando ela precisa fazer um crescimento, etc. É muito interessante isso. E aí vem, né, Paulo, a gente, como professor, precisa mostrar isso também o quanto antes, né, para esses futuros profissionais, né? Eu cheguei a comentar nas outras prosas, antes da gente gravar o Prosa com Bertaglia, a questão de, inclusive, eu ter gerado uma disciplina interna, USP, né, onde eu falo, um dos pontos é sobre certificações, né? Para os alunos aí, eu gosto de ver aluno como futuro profissional, né? Eu acho que o aluno vai fazer a prova, etc., mas como futuro profissional, né? Pode falar, Paulo. Legal. O Kleber, eu queria fazer o seguinte, você está explorando aí um lado que eu queria me aprofundar um pouquinho mais, ou seja, eu sei que você escreveu um livro, vai relançar o livro e tal, e eu queria entrar um pouco mais para o lado prático, né, da certificação, porque a gente sabe que existem várias certificações, você trabalha com algumas delas, recentemente me parece que você, inclusive, foi convidado por um pessoal lá da Ásia, para fazer alguma coisa nesse sentido, fique à vontade se quiser comentar isso, mas vamos fazer o seguinte, toma uma água, um café aí, e vamos para o segundo tempo da nossa prosa, pode ser? Claro, com certeza. Oi, Kleber, que fantástico, que legal que está sendo essa nossa prosa aqui. Acredito que esteja somando muito as pessoas que estão acompanhando aqui a prosa com Bertaglia, aquelas pessoas que realmente têm dúvidas sobre as certificações internacionais. E eu queria, como eu falei no primeiro bloco, Kleber, eu queria explorar um pouquinho essa parte da escolha das melhores certificações. Eu me certifiquei na APEX, né? Depois no Score Model também, né? Que o Score Model, inclusive, eu cheguei a participar com as empresas nos Estados Unidos. A Unilever era uma empresa participante efetiva, eu trabalhava na Unilever nessa época. Depois a APEX acabou comprando aí, ou se juntando com o Score Model. Né? São duas instituições, ou eram duas instituições, e que agora passaram a ser uma dentro do espectro aí de supply chain. Mas eu gostaria que você explorasse um pouco o que você tem na mão aí, comentasse do livro que vai ser relançado num determinado tempo aí, Kleber. Vamos explorar essa parte. Olha, Paulo, isso. Eu comentei sobre a história que a gente viu, né? A gente viu muita gente buscando essa certificação, porque a gente apresentava, né? Eu também me certifiquei APEX, né, Paulo? Eu sou CPIM também. Foi um aprendizado enorme, muito grande mesmo, né? E aí a gente resolveu tratar aqui, como você disse, ele está para ser reeditado esse livro, né? Que a gente conta, a gente se baseou nessa história, né? Que a gente viu acontecer tantas vezes lá dos profissionais assumirem a área de supply chain, muitas vezes, né? Ou esses consultores se formando, e a gente contou essa história, né? A gente personificou, vamos dizer, ou personagem ficou no Samuel aqui, essa história da pessoa que vai trabalhar com supply chain e passa pela certificação e vai vendo, né, os pontos aí da cadeia, entendendo, buscando conceito, né, e se mostrando, né, nessa rede, essa nova comunidade, participando de um congresso sobre a certificação, e lá ele tem a oportunidade de compartilhar problemas, entre aspas, né, ou dificuldades das cadeias e ver como que é a evolução nessas certificações, etc. E esse livro a gente fez justamente nesse sentido, viu, Paulo? De mostrar um pouco da carreira dessa certificação, do profissional evoluindo com ela. E ele não tem nenhum conceito novo, esse livro. Na verdade, ele traz essa realidade da certificação por meio do personagem Samuel e como que ele vai evoluindo nessa busca da certificação dentro da empresa dele, contagiando outras pessoas que veem o valor dela e assim por diante, né? Então, eu também, falando de certificações aí, como você comentou, eu fiz, né? Eu também fui APEX, acabei não fazendo o Score Model lá, do Supply Chain Council lá, porque no momento a gente se pautou muito pela APEX mesmo, e aí eles se juntaram, né, porque era uma similaridade muito grande, uma sinergia bastante grande entre eles, eles se tornaram aí a ASM, né, a Associação de Supply Chain Managers, ficou super interessante, tenho ainda os meus parcerias lá, e mais atualmente, a gente, como você comentou, né, tem o pessoal da Ásia, mas do Canadá, né, a VCare, tem vindo para o Brasil, eles entraram em contato comigo e com outro colega que é brasileiro, mas, enfim, não mora no Brasil, mora em Cuba, para a gente, na América Latina,
ser um caminho também para a certificação da VCARE. Eles estão com a primeira certificação já consolidada, né, que é o CSSC, e a gente está trabalhando também o CPIA, né, o Certified Store Management, Stock and Store Management, desculpa, né, o CSSC, e o CPIM lá, Certified Production Inventory Analyst, né? E a gente está trazendo também para o Brasil como opção mesmo, né, Paulo? Para o profissional poder olhar e ver dentro das possibilidades aí que o leque se amplie, que o Brasil caminhe nesse rumo que a gente viu aí fora, é bastante forte, né? Eu comentei, a gente não tem um estudo de carreira muito forte no Brasil, mas lá, né, o SCORE tem também, as pesquisas que eles olham, os profissionais que fizeram a certificação, a APEX, e agora eles devem estar juntos olhando, né, esses impactos de carreira e etc. Né? Então, também nessa ideia de trazer opções e deixar à disposição aí para que a gente tenha no Brasil toda essa possibilidade daqueles que se interessem e vejam o valor da busca por uma certificação profissional internacional. Eu acho muito interessante esse aspecto, Kleber, até, ou seja, a gente começa a ter mais variedades, né, de certificação, ou seja, nós precisamos ter possibilidades. E tem uma situação, Kleber, eu creio que você concorda comigo, que é o seguinte: há uma distância muito grande entre a ementa que você prepara para as universidades, né, ou seja, tem uma parte básica que é aprovada, é submetida, e depois você acaba montando o curso, seja curso de graduação, pós-graduação no MBA, mas a certificação em si, ela vem on top, né? Ela vem em cima daquilo que você aprendeu, ou seja, tem um valor agregado muito interessante, além de ser algo que está em constante inovação, né? E aí a VCARE surge como uma opção, né? Muito bacana o livro que você mostrou aí, eu acho bacana isso. Faz uma analogia lá com a Meta, né, do Eliyahu Goldratt, né? Ou seja, você criou aí o personagem Samuel, legal isso. Eu acho ainda, o Kleber, apesar que quando nós falamos em certificação internacional, nós vivemos um momento de dolarização, quer queira, quer não queira, nós temos a nossa moeda atrelada ao dólar, aí, ou seja, uma conversão significativa, e esses cursos acabam saindo bastante pesados para o bolso do brasileiro, né? Você concorda comigo? Eu concordo, Paulo. Eu tenho que concordar, porque realmente, né, é uma certificação internacional e a gente está justamente se inserindo nesse mercado internacional que é naturalmente guiado pela moeda estrangeira, naturalmente, ou mais comumente o dólar americano, né? E a gente vê o câmbio brasileiro sempre oscilando e atualmente num nível bastante alto, né? O que realmente encarece, né? O que, nessa linha onde eu consigo atuar, eu tenho buscado com o pessoal lá fora, é tentar buscar uma taxa, né, de conversão, aí, o câmbio um pouco mais baixo. Né? Eu estou para fechar entre hoje e amanhã com eles a opção de nós termos um câmbio bem abaixo do que a gente tem visto hoje no Brasil, para, de alguma forma, né, tentar viabilizar para esses profissionais. E a ideia também é que a gente coloque à disposição dessas empresas, né? Porque às vezes o investimento pessoal realmente é muito mais pesado, né, Paulo? Quando a pessoa vai por si buscar uma certificação. Mas a empresa, quando ela entende, né, e ela identifica o valor da certificação profissional para ela, né, ela sabe que ela vai estar depositando no profissional esse rótulo, entre aspas, mas é inerente, né? É inegável que o retorno para a organização também virá, né? Você comentou que você viu isso no Unilever, eu passei por outras organizações nesse mesmo caminho como consultor, né? A consultoria também teve esse investimento em mim, entregando os projetos de consultoria. Eu espero, né, Paulo, ter retornado esse valor para a consultoria. E também as parceiras lá, né, as clientes, empresas clientes que compravam nosso serviço de consultoria, também viram esse valor e elas investiam nesses profissionais, né? Mas é fato, eu concordo com você, eu também vejo essa dificuldade no Brasil da inserção de certificações profissionais internacionais, né? É um fato, a gente não pode negar, né? O câmbio
desfavorece um pouco, mas eu vejo mesmo assim que o valor agregado é alto, é bom, porque inclusive muitas das multinacionais no Brasil se direcionam pelas matrizes, né, no exterior, e se há um direcionamento lá de ver essa identificação da certificação como um diferencial profissional, esse retorno, mesmo que quando o investimento, que eu concordo e reforço, mais uma vez, acho que muitas vezes fica bastante alto no Brasil, ele acaba por ser visto como um grande diferencial também pelas multinacionais que estão trabalhando aqui no Brasil, né, Paulo? É. Eu entendo que você percebe isso também. Não, eu percebo isso, aliás, eu lembro aqui de uma espécie de uma anedota, né, que eu passei pelo dilema da empresa, né, ou seja, se a empresa investe em você ou não no treinamento dessa natureza, né, numa certificação internacional que eu obtive pela Unilever, pela HP, pelas empresas que eu passei, né, grandes empresas que acabam bancando esse tipo de investimento. Mas aí tem aquela história, né, da anedota que eu falei para você, ou seja, onde o CFO pergunta, né? Poxa vida, mas e se nós pagarmos esse treinamento para ele e ele for embora, como é que fica, né? E aí alguém inteligentemente vai dizer o seguinte, tá bom, e se ele não fizer o treinamento e ficar, né? Pois é, pois é. Ou seja, ele não se atualizou, né? E permaneceu na empresa sem o aprendizado. Então, é compreensível isso, é o risco que muitas empresas correm, apesar de que daquele tempo para cá muita coisa mudou, né? Até o conceito de que você é o protetor da sua carreira, né? Você protege a sua credibilidade, a sua reputação e a sua construção, né, o Kleber, né? Nessa linha de raciocínio, né? Concordo, Paulo. É fato, eu também acho. No fundo, você vai ter ali o seu resumo, né? Vai mostrar o seu diferencial também, né? E aí você vai ter lá algo que pode, eu tenho grande propensão a dizer que realmente vai te mostrar diferente para esse mercado e você vai ser o guardião dele com muita propriedade, né? Maravilha. Meu amigo Kleber, eu vou dizer uma coisa para você. A nossa prosa está terminando, né? Poxa. Passou rapidinho, nós falamos sobre um tema que é interessante, um tema que, logicamente, pode esclarecer as pessoas no sentido de buscar alguma coisa, ou pelo menos criou uma reflexão, né? Em 30 minutos, às vezes, não é possível dar as respostas, mas esse tema da VCare aí que você trouxe é um tema bastante interessante, são possibilidades alternativas que a gente acaba criando ou tendo aí no mercado para que as pessoas possam se certificar internacionalmente. E, logicamente, tem que olhar, né, as possibilidades entre as várias alternativas e ver aquilo que melhor se adequa para o seu segmento ou para a sua carreira, ou, enfim, para aquilo que a pessoa está almejando, né, Kleber? Com certeza, Paulo. E eu sou certificado, desculpa, né? Eu sou o contato direto e faço parte da rede da VCare, como você comentou, eu já comentei com você. Mas, do mesmo jeito, eu tenho um colega da APIX, né? Que se dedica às certificações, aos treinamentos da APIX, que vai ser um prazer para mim estar totalmente à disposição para falar de todas elas, né? E ajudar o que eu conseguir nessa busca aí das empresas, dos profissionais nessa linha, e colocar isso como uma oportunidade, uma possibilidade na carreira desses profissionais, né? E o diferencial que ela pode trazer a cada um deles. Fantástico, meu amigo. Kleber, enorme gratidão ao infinito e além. Aqui eu deixo um abraço virtual para você, tá bom? Obrigado, Paulo. Um abraço aí também. E a gratidão é mútua, você sabe disso, é um prazer a gente poder estreitar aí, chegar mais perto e eu poder contribuir da mais humilde e forma que eu puder aí com você, com todos aqueles que assistem ao seu canal de grande valor. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, viu? Muito interessante. Bacana. Gratidão. Você sabe que a pessoa que nos apresentou há muitos anos atrás, o Pedro Siena, estou tentando trazer o Pedro Siena para cá também, né? Convença ele. É uma pessoa que aposta muito em inovação. Legal, meu amigo. Valeu. Um abração para você. Um forte abraço e até mais. Um abraço. Tchau.